A paz, queridos, hoje é o dia 46 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em Provérbios 28:26, que vai dizer assim: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Aqui no capítulo 28, Salomão vai estar fazendo várias comparações e principalmente sobre o caminhar dos homens e sobre conduta, sobre a moralidade, né? Comparando homens sábios com homens de caminhos tortuosos, comparando o ímpio com aqueles que creem em Deus. Ele vai fazer várias analogias, pessoas que roubam seus pais, pessoas que acham que nunca vão ser pegos em seus erros, em suas mentiras, e ele vai falando sobre vários erros e sobre como a sabedoria de Deus vai estar nos tirando, né, desses problemas. Vamos estar lendo 25 para a gente entender o que Salomão está dizendo aqui. 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. E aí ele chega no 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Então aqui a gente consegue entender melhor o que Salomão está falando sobre aonde realmente deve estar a nossa confiança. Ele vai dizer primeiramente que o cobiçoso levanta contendas. E se nós olharmos pelos próprios 10 mandamentos, uma boa sequência deles, se nós quiséssemos, né, fazer ali um ajuntamento ali dos mandamentos, é de não cobiçar nada que seja do próximo. Lá, né, nós podemos ver no Antigo Testamento, não cobiçar o gado, não cobiçar as terras, não cobiçar a casa, não cobiçar a mulher, não cobiçar as riquezas, não cobiçar nada. Nada que seja do próximo, você tem que ter o desejo de ter aquilo. Uma coisa é você se alegrar com o seu irmão e falar assim: poxa, meu irmão, que família bonita que você quer. Falar assim: poxa, meu sonho um dia também me casar, também poder ter filhos, ter uma família, ter uma casa própria. Eu falei assim: poxa, irmão, que bênção, você conseguiu, né? Você tem um carro, você, Deus te abençoe, pô, você conseguiu uma formação, você conseguiu um emprego novo. Uma coisa é nós nos alegrarmos com a alegria do irmão. E querer também, assim, poxa, eu almejo também ter isso, assim, poxa, me conta aí como foi a sua experiência, e aí nós podemos tirar a sabedoria da vida dos outros. Agora, quando nós cobiçamos ao ponto de querer ter o que é de outra pessoa, não de construir a nossa história de acordo com experiências que nós aprendemos, mas ter algo que é de outra pessoa, ou até mesmo desejar o mal para que a pessoa perca aquilo, isso daí é cobiça, caminhando para se tornar pensamento de feitiçaria. E isso Deus abomina. E aí ele vai continuar: mas o que confia no Senhor prosperará. Ou seja, aquele que não tem um coração cobiçoso, mas ele deposita no Senhor a sua confiança, mas o que confia no Senhor prosperará, ele sabe que Deus irá trazer no tempo certo tudo aquilo que é da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obviamente, aqui eu não estou colocando o ser humano num caso de omissão. Nós vamos falar mais uma vez: o que cabe a Deus, Deus fará. Deus é fiel à sua palavra. Se tem alguém que nessa aliança nunca vai faltar com a sua parte, é Deus. Mas nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. Ah, eu preciso de um emprego. Se prepare para tal vaga, procure tal vaga e confie que o Senhor vai abrir a porta certa. Ah, eu com problemas de saúde. Vá ao médico, faça exames, tome remédios, mas confie que o Senhor irá tratar com você. Não é porque é uma doença muito grave, uma doença muito simples, não, vou ficar em casa. E quantas doenças simples que não são tratadas podem evoluir para coisas muito graves? E isso é omissão. Você, Deus vai me curar. Deus tem poder para curar? Tem. Mas Deus ele se usa das causas naturais também. Se Deus deu conhecimento para o ser humano desenvolver a medicina e existem coisas que são tão simples para a medicina resolver, por que Deus tem que interagir na nossa vida para nos curar de uma gripe, por exemplo? Agora, a nossa omissão de não tratar, de não cuidar e talvez fazer coisas que possam estar agravando isso vai entrar no nosso caso de omissão. E aí a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quem que foi o culpado? Foi Deus ou fomos nós que fomos irresponsáveis com aquilo que era a nossa parte? Estou dando um caso de alergia, de gripe muito banal e, obviamente, isso se aplica em todas as coisas.
Ah, Senhor, por que o meu casamento não anda bem? Senhor, intervém no meu casamento. Tá, Deus pode intervir no seu casamento, mas o que você está fazendo pelo seu casamento? Vocês dois já sentaram à mesa para discutir o que está dando problema? O que um enxerga, o que o outro enxerga e como que vocês podem estar alinhando isso? Vocês foram para a mesa com o coração quebrantado para estar indo resolver e não simplesmente para atacar um ou outro? Isso tudo faz parte da nossa responsabilidade humana. O que cabe a nós, Deus não vai intervir. E quantas vezes nós vamos para a igreja, para campanhas, para oração, vigílias, para tantas coisas, e nós falamos, Senhor, muda minha situação, muda minha situação, muda minha situação, e o que compete a nós não estamos fazendo. Não é Deus que está tardando, somos nós que não estamos fazendo o que é a nossa parte. Deus não faz o que é a nossa parte. Deus, ele não age no natural, Deus, ele age no sobrenatural. Se é nossa responsabilidade, Deus, ele não vai fazer. Porque isso também é tratar em nós, para que nós venhamos estar sendo moldados naquilo que é o nosso ego, nosso orgulho, ou até mesmo o nosso desleixo em não estar querendo fazer. Descansar em Deus não é ficar sem fazer nada. Descansar em Deus é trabalhar para o Senhor, confiando que Ele fará todas as coisas boas no seu tempo para nós. É estar em atividade, é buscar a Deus, é procurar, é crescer, é se adaptar, buscar melhorias, é estar em constante desenvolvimento, confiando de que o Senhor fará o melhor no tempo aprazível para Ele. Até porque prosperidade e abundância são coisas totalmente diferentes. Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 6, ele vai ser muito bem específico. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito e as demais coisas, e essas coisas. Essas coisas era o que Jesus tinha acabado de dizer. Sustento, alimentação, mantimento, roupas, abrigo, é o que é necessário para o ser humano sobreviver. Necessidades. Quando Salomão aqui está falando, mas o que confia no Senhor prosperará, essa prosperidade, prosperar é ter ausência de necessidades. Nós não temos necessidade de nada. Agora, ter ausência de necessidade e ter abundância de recursos são coisas diferentes. Ambas promessas têm na palavra de Deus, mas nós temos que ter a ciência de que prosperidade é uma bênção e uma promessa que Deus dá para todos os seus filhos, aqueles que cumprem os seus mandamentos. Agora, abundância é uma promessa, mas não é uma promessa universal. Deus não promete abundância para todas as pessoas. Deus promete sustento, falta de necessidade. Agora, excesso de bens, isso não é uma promessa universal na Bíblia. Em nenhum lugar de Gênesis e Apocalipse não existe essa promessa. Então, é ter a confiança. Novamente, no início do 25, o cobiçoso levanta contendas, porque ele quer aquilo que não é dele. Mas o que confia no Senhor prosperará. Ou seja, o que confia no Senhor terá aquilo que Deus sabe que ele precisa no tempo certo. É confiar de que o Senhor tem o melhor para nós em todas as coisas. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Porque se eu confio que eu posso fazer todas as coisas, eu estou achando que a minha vida está no meu controle. E nós sabemos muito bem que a nossa vida muitas vezes sai totalmente do nosso controle. E quando foge do alcance de nossas mãos, aquilo está nas mãos de Deus. Se nós não temos a capacidade de abrir portas, se nós não temos capacidade de mudar a mentalidade das outras pessoas e nem transformar ninguém e nem mudar a nossa própria situação, quando tudo isso foge do nosso controle, é porque isso pertence agora ao controle de Deus. E isso humilha o nosso ego, humilha a nossa condição humana de estar entendendo que Deus é soberano, nós não somos. Então, mais uma vez, o que confia no seu próprio coração é insensato, porque ele não tem o que o próprio Provérbios vai dizer. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele não está temendo a Deus, ele não está confiando em Deus, ele não é dependente de Deus. Logo, essa pessoa não é filho de Deus. Se ela não se põe à disposição e à obediência do pai, ela não é filho. Ainda que seria como o filho pródigo, seria um filho rebelde, um filho que recusou a sua paternidade.
Se nós queremos ser chamados filhos de Deus, nós temos que nos colocar na posição de um filho e um filho obediente que cumpre os mandamentos de seu pai. E aí ele completa: mas o que anda sabiamente será livre. Ou seja, em Cristo nós conseguimos alcançar liberdade. E aí é o que os judeus vão interrogar Jesus. Como que você fala que nós não somos livres se nós somos filhos de Abraão? E eles eram filhos de Abraão por sangue, nós somos filhos de Abraão pela fé. Como eles eram filhos de Abraão, eles se consideravam pessoas que não eram escravas, ainda sendo subjugados pelo Império Romano que tinha dominado eles. E eles não se consideravam escravos. Obviamente, o Império Romano não escravizava eles imputavam ali o regime militar, mas cobravam impostos e não mantinham um regime realmente escravocrata sobre eles. Por isso que eles não se consideravam escravos ainda estando sob o domínio de outro povo. Mas Jesus vai dizer para eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está dizendo que quando nós não estamos em Cristo, quando nós não conhecemos a verdade de Cristo, nós estamos como escravos do pecado. E aquele que serve ao seu Senhor é escravo de seus desejos. Se nós servimos ao pecado, nós somos escravos do pecado. Agora, quando nós servimos a Cristo, nós estamos debaixo do jugo de Cristo. Por isso que Jesus fala: trocai comigo o vosso fardo, me dê o fardo da sua escravidão e eu te darei o meu fardo, o fardo da servidão, o fardo de seguirmos a Cristo. Nós sabemos que ser cristãos carregam seus fardos sim conosco. Se nós formos cristãos verdadeiros que seguem os princípios de Cristo, existe o seu fardo, existe a sua visão social que as pessoas não conseguem entender, e a própria palavra vai dizer que aquilo que é a verdade, a sabedoria de Deus é loucura para este mundo, porque o carnal não discerne nada, mas o espiritual discerne todas as coisas. Então existe um fardo em caminhar com Cristo. O próprio Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Senão, não existiria a cruz, era simplesmente só ir seguir a Jesus e seria tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas nós sabemos que não é assim. Este mundo tem aflições, tem dificuldades, mas tem de bom ânimo em Cristo, porque Cristo venceu o mundo e Ele é a nossa esperança definitiva. Nele nós sabemos que poderemos suportar todas as coisas. Isso que nos mantém sabiamente em liberdade, como vai dizer aqui no final do 26. É ter a nossa mente guardada em Cristo para sabermos que nele nós somos livres. Nós verdadeiramente somos livres para estarmos dizendo não. O mundo, ele vai dizer não para aquilo que são as suas prisões, os seus prazeres, aquilo que eles almejam. Não, ele vai se lançar cada vez mais nisso. É o porco que quando nós lavamos volta e se lança novamente na lama. É o abismo que chama outro abismo. É o cão que volta ao seu vômito. Todas essas coisas representam o ser caído e Cristo nos libertou dessas coisas. Mas para isso cabe a nós agora a perseverança em nos mantermos firmes com Deus. Olha a magnitude do que Cristo tem para nós. E isso é fundamental. Sem isso, nós não vamos conseguir. Então, que verdadeiramente nosso coração possa estar alicerçado em Cristo para nós estarmos descansando em Deus e podermos estar caminhando com o Pai, não em forma de arrogância, não em forma de cobiça, não em forma de insensatez, mas verdadeiramente, sabiamente, para que possamos ser livres em Cristo em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente nós possamos estar confiando em Deus em todas as coisas para estarmos alcançando aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, seja conosco, Pai, nos conduza em todas as coisas, Pai, porque nós dependemos e necessitamos do Teu auxílio. Sem Ti, Pai, nós não vamos conseguir. Sem Ti, nós estaríamos escravos de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo, Senhor, que a nossa cobiça deseja, Pai. Mas em Ti nós alcançamos, Senhor, a visão, Senhor, da verdade. A Tua luz ilumina o nosso caminho e nós podemos ver verdadeiramente aquilo que está diante de nós.
Que o Senhor venha estar, Senhor, iluminando as nossas trevas e removendo todo o mal de nós e possa estar nos direcionando a caminhar contigo dia após dia após dia. Nós dependemos de Ti, Pai. Tira todo o mal, toda a cobiça, todo o ego, toda a inveja, tudo aquilo que está em nosso coração, na nossa mente, Senhor, e nos liberta de nós mesmos, Pai, e nos chama, Pai, para a Tua infinita e maravilhosa luz. Nós clamamos, Pai, e dependemos de Ti para estarmos conseguindo. Sozinhos nós não vamos, Pai. E por isso te agradecemos, porque o Senhor se sacrificou por nós para nos dar liberdade novamente. É isso que eu peço, e te agradecendo e te louvando, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que nós possamos estar verdadeiramente tendo a nossa mente esclarecida em Deus, buscando cada dia mais essa sabedoria e essa confiança absoluta no nosso Pai. Amém? Tenham um dia abençoado e lembre-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.